Resumindo então o que nós vimos até agora, a conduta do servidor público, ela pode ter reflexo nas áreas civil, penal e administrativa. Em face da 8.112, o servidor vai responder pela sua conduta no limite do poder da administração. Aquelas condutas que ultrapassarem a esfera meramente administrativa, que constituir em ilícito civil ou em transgressão da norma penal, será avaliada no foro competente, seja na justiça civil, seja na justiça criminal. A conduta do servidor que constituir em um ato ilícito, seja ela um agir, um fazer ou um não fazer, dolosa ou culposamente, e que acarretar prejuízo ao erário, gerará direito à administração de ser reparada por esse dano causado pelo servidor público. Para a gente aferir a responsabilidade civil, a gente vai avaliar a conduta, o resultado e o nexo de causalidade, de como a conduta do servidor causou o resultado danoso. Importante lembrar também que a administração pública, em face do particular, é sempre objetivamente responsável. Como que é isso? O particular, em face da administração pública, não vai precisar comprovar que o agente, o servidor, atuou com culpa ou dolo. Ele só precisa demonstrar o fato ocorrido e o dano causado. Demonstrou o fato ocorrido e o dano a ele causado, a administração pública é objetivamente responsável pelo resultado danoso, pelo prejuízo que o particular sofreu. O servidor público, por sua vez, que causou esse resultado danoso com a sua conduta, só será responsabilizado em face da administração pública na via regressiva, com uma ação própria chamada ação regressiva, se a administração conseguir comprovar culpa ou dolo do servidor. O que precisa ficar bem claro, só haverá responsabilidade do servidor público em face da administração se a administração comprovar que o servidor agiu dolosamente ou ao menos culposamente. Passando agora para um outro ponto, a questão da responsabilidade criminal. O artigo 123 do Estatuto traz o seguinte: a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. A lei de introdução do Código Penal vai dizer no seu artigo 1º o seguinte: considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isolada, alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Contravenção, por sua vez, é a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Crime pessoal é a conduta ilícita, antijurídica, que, violando a norma penal, acarreta uma sanção ao seu agente. As contravenções, por sua vez, elas são os crimes de menor potencial ofensivo. Lá no artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais, nós vamos ter que considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comina pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Uma questão importante para nós sabermos acerca da esfera de responsabilidade penal são os efeitos dessa condenação criminal. Lá no artigo 91 do Código Penal, nós temos, entre outras coisas, que é efeito da condenação criminal tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Ou seja, quando o agente, servidor público, comete um ilícito, um crime em relação à administração pública, ele não só será responsabilizado criminalmente, como também, muitas vezes, terá o dever de indenizar a administração pública. É um aspecto civil da responsabilidade criminal, aspecto de indenização, de reparação. Outro efeito da condenação criminal, também muito importante, é a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Quando que isso acontece? O artigo 92 do Código Penal define bem: quando aplicada a pena privativa de liberdade,
por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Aqui são casos próprios de crime praticado por servidor público. É abuso de poder e violação do dever para com a administração pública. Ou quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Ou seja, em outros casos que não se trate de abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, nesses demais crimes, a pena superior a 4 anos, a pena privativa de liberdade superior a 4 anos, acarreta a perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo, certo? Já os crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública, basta uma pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, que também acarreta a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Aí você vai me perguntar, quais são os crimes contra a administração pública? É um título próprio do Código Penal, onde você vai ter do artigo 312 até o artigo 327, mais ou menos, diversos crimes, como peculato, concussão, prevaricação. Peculato é quando o servidor se apropria de um bem, de um patrimônio da administração que ele tem acesso pelo fato específico de ser servidor público, né? Já a concussão é quando o servidor, se utilizando dessa função, se utilizando dessa posição de servidor público, exige algum privilégio para si próprio. A prevaricação, por sua vez, é quando o servidor público, devendo agir, devendo praticar um ato de ofício, ele retarda, sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, a prática desse ato de ofício com o objetivo de obter proveito próprio nessa inação. Existem diversos crimes contra a administração pública e você pode conferir no Código Penal as diversas definições, os diversos tipos criminais que são chamados crimes de mão própria, ou seja, é necessário um atributo específico do agente. No caso, o atributo específico é ser servidor público, para ser o agente ativo desses crimes contra a administração pública.